Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Automação Industrial 2. Nessa aula de hoje eu vou estar comentando um pouquinho sobre essa norma IEC 611-31, que é uma norma que normatiza os CLPs e suas linguagens de programação. Desde a invenção do CLP pela General Motors, sempre houve uma preocupação das comunidades de eletrotécnicas no mundo em normatizar esse dispositivo. Só foi então em 1979 que foi designado um grupo de trabalho voltado para esse propósito. A IEC, que é a International Electrotechnical Commission, ou Comissão Internacional de Eletrotécnica, é uma organização sem fins lucrativos que é responsável por fornecer os padrões internacionais nas tecnologias relacionadas a áreas de elétrica, eletrônica e afins. Tá? A sede da IEC está localizada em Genebra, na Suíça, e ela foi fundada no ano de 1906. Nessa tarefa incumbida ao grupo da IEC, tinha-se o objetivo de analisar de maneira completa o projeto CLPs, inclusive a parte de hardware em que se refere à eletrônica, a parte de instalação dos CLPs nas fábricas, os testes que deveriam ser feitos para garantir confiabilidade, a documentação, a programação e a comunicação entre esses dispositivos. E somente após 20 anos depois da criação do primeiro CLP, que a IEC conseguiu publicar a norma 611-31, que estabeleceu os padrões para os controladores programáveis. Isso se deu em 1992. E como naquela época também existiam aqueles periféricos de programação, a norma também se aplicava a eles e também às interfaces homem-máquina. Ok? Então, assim, tudo que era relacionado basicamente aos controladores estavam inclusos nessa norma IEC 611-31. E para a elaboração dessa norma, foram designadas 8 frentes de trabalho diferentes, que eu vou estar mostrando para vocês no slide a seguir. E de acordo com essas 8 frentes de trabalho, a nossa norma também vai estar dividida em 8 partes, tá? Sendo a parte 1 destinada a algumas informações gerais, tá? Mostra a visão geral sobre a área dos controladores lógicos programáveis e tem também algumas definições, tá? A segunda parte lida com a parte de requisitos de hardware, com relação à parte eletrônica que eles têm que ter para trabalhar no ambiente industrial. Tá? A terceira parte diz respeito às linguagens de programação, então ele especifica cada uma das linguagens de programação que estão disponíveis para os CLPs. A quarta parte é um guia de orientação ao usuário, ele ensina como você aborda, como você deve prosseguir a utilizar um CLP no ambiente industrial. A parte 5 é destinada à comunicação, a parte 6 é uma seção reservada da norma, tá? Eu vou estar mostrando para vocês mais para frente. A parte 7 é destinada à lógica fuzzy, que é uma técnica de controle de processos. E por último, a parte 8 é um guia de boas práticas para se implementar os programas nas diferentes linguagens. E antes da gente prosseguir ao detalhamento de cada uma das seções da norma IEC, eu quero trazer para vocês antes os objetivos e os benefícios que a gente tem dessa norma. Tá? Primeira coisa, os objetivos formais da norma IEC. Tá? Estabelecer critérios e características para a seleção e aplicação de controladores programáveis. Então, ela fornece para vocês todo um guia de como selecionar e as principais características desses controladores. Segundo objetivo, especificar os requisitos mínimos para funcionalidades, condições de trabalho, características construtivas, segurança geral e testes aplicáveis para os controladores programáveis e seus periféricos. Tá? Então aqui é que você define o que ele tem que ser capaz de suportar, qual que é as funcionalidades que ele tem que ter, quais são os requisitos do hardware que você utiliza nesse tipo de equipamento, tá? E os testes que devem ser aplicáveis para verificar se está tudo correto com o seu controlador programável e seus periféricos também. O terceiro objetivo ele é extremamente importante, porque é onde você define as regras de semântica e sintaxe para as linguagens de programação que você pode utilizar dentro do seu CLP. Então é aqui que você descobre tudo que pode ser feito em termos de programação. E por último, definir a comunicação entre os controladores programáveis e os outros sistemas, utilizando o sistema de MMS, Manufacturing Message Specification, conforme essa norma da ISO IEC. Agora vamos aos benefícios. Primeiro deles, redução de custos com implantação devido a diferentes tecnologias. Treinamento, debug, manutenção de software, engenharia e consultoria. Por que a gente tem redução de custos? Porque a norma IEC define uma série de padrões. Esses padrões devem ser mantidos pelas diferentes empresas que fabricam CLPs.
Então, mesmo que você tenha softwares diferentes, né, para programação, para fazer debug, manutenção de software, essas coisas, eles vão ser parecidos, porque eles têm que obedecer à mesma norma. Foco na redução do problema e não na construção do software. Redução da dependência de fornecedores, de consultorias e hardwares. Redução de erros e inconsistências na construção de lógicas. Tá? Conforme eu vou mostrar para vocês mais adiante, tá? Nessa aula e nas próximas. A linguagem de CLP é desenvolvida exclusivamente para você concentrar na solução. É uma linguagem extremamente simples, é uma linguagem gráfica, tá? Que não necessita um conhecimento avançado de programação. Soluções iguais para áreas iguais em diferentes indústrias, ou em mesmas indústrias, porém em lugares diferentes. Mudam algumas parametrizações, mas não o software. Uma das vantagens que a gente tem também no CLP é a possibilidade de a gente reutilizar o software que a gente produziu. Tá? Então imagino que a gente tem uma máquina e a gente vai dobrar essa máquina na minha fábrica. Basta eu copiar o código e colar. A gente consegue já estar utilizando essa segunda máquina. Logicamente que você tem que fazer algumas adaptações, né? Mas de maneira geral a lógica vai estar praticamente pronta. E por último, uso de bibliotecas padrões construídas por diferentes programadores. Então você já tem um conjunto, né, um arcabouço gigantesco de ferramentas para você utilizar que já vem prontas dentro do CLP. Mas agora vamos à primeira parte, né, da norma IEC 611-31, que é a parte que diz aí em respeito às informações gerais. Ela tem algumas definições, tá? Dentre as quais a gente já viu algumas durante o nosso curso, até mesmo de automação 1 do semestre passado, ok? Como por exemplo, sistemas de automação, né? Entradas e saídas, que a gente comentou na aula anterior, em que eu falei sobre a estrutura do CLP, né? Estações remotas de entrada e saídas, que não comentei com vocês, mas a gente pode comentar mais para frente. Linguagens textuais e gráficas, que vai ficar mais claro para vocês quando eu mostrar para vocês a parte 3. Tá? Os tempos de scan, que eu mostrei para vocês que é também o tempo do ciclo de varredura. Tá? Tempos de atraso, tempo de resposta total, são alguns outros tempos que são definidos nessa seção também. Okay? Características funcionais. A estrutura funcional básica do hardware, que é exatamente o que eu mostrei para vocês na última aula, né, na estrutura do CLP. O processamento dos sinais, armazenamento do aplicativo, leitura, execução na lógica de programação. Né? Justamente aquela parte que eu já comentei com vocês a respeito do ciclo de varredura. Ele fala também sobre a comunicação entre controladores programáveis, interfaces homem-máquinas, né, conforme o periférico que eu mostrei para vocês na aula anterior também, programação, depuração, testes e documentação. E por último, a gente comenta também, né, essa parte comenta a respeito das fontes de alimentação. Já com relação à parte 2, existem alguns conteúdos que são abordados, né, dentre eles, ela estabelece requisitos funcionais de segurança de manuseio, proteções e recomendações contra interferências eletromagnéticas e requisitos construtivos, elétricos, mecânicos e ambientais. Então aqui ele fala, né, o que tem que ter no meu CLP para que ele seja robusto, né, em termos do funcionamento no ambiente industrial e algumas outras questões com relação ao manuseio e proteção. Outro ponto que é definido por essa parte da norma refere-se à memória de backup, o tipo, especificação e capacidades. E por último, nós temos aí as definições de hardware. A parte 2 define também todos os testes necessários à certificação de um determinado controlador programável, conforme definido por esta norma. Essa parte trata-se de uma bateria de testes que são realizados com o dispositivo, né, para verificar se esse cara está apto a trabalhar no ambiente industrial, né, de acordo com a norma IEC. Vamos agora à terceira parte, né, nessa parte da norma que trata as linguagens de programação. Okay? Eu vou apresentar brevemente essa parte para vocês, mas depois a gente vai trabalhar ela com mais detalhes. Tá? Tanto que uma das linguagens que nós vamos estar aprendendo nesse curso, ela vai durar até mais da metade do nosso curso. Beleza? Então vamos lá. Qual que é o objetivo dessa sessão? Né? É fornecer metodologias de construção de lógicas de programação de forma estruturada e modular, permitindo a quebra dos programas em partes gerenciáveis. Tá? Importante, tá, pessoal? Na IEC 611-31 nós temos 5 linguagens de programação, cada uma aí com suas características, tá? De forma a cobrir a maioria das necessidades de controle atuais. Okay? Permite também o uso de outras linguagens de programação, desde que obedecidas as mesmas formas de chamadas e trocas de dados. Tá?
Nós temos uma abordagem e estruturação top-down e bottom-up, fundamentada em 3 princípios, tá? Modularização, ou seja, você consegue separar diferentes partes da sua fábrica em módulos diferentes no seu código, ok? Estruturação, você consegue estruturar um processo de maneira eficiente utilizando as linguagens de programação de CLP. E reutilização, né, que eu já tinha comentado antes com vocês, é você reutilizar o mesmo código para uma máquina semelhante, ok? Dentro da sua fábrica. Nessa parte 4, nós temos aí as orientações para o usuário, né? Nós temos algumas diretrizes que são tratadas nessa seção, então, dentre elas, especificar hardware e software necessários ao projeto. Então, ele ensina o usuário como especificar o CLP que ele tem que utilizar. Instalar, comissionar e certificar o sistema de automação instalado. Então ele também, né, ensina para o usuário como que ele deve instalar, como que ele deve comissionar, que é iniciar o processo de funcionamento, né, e certificar que está tudo certo. Formalizar a comunicação entre fornecedores e usuários finais. Essa parte trata ainda de requisitos gerais de instalação, condições ambientais e principais recomendações, uso de fiações corretas e o aterramento, supressão de ruído e transientes e interações com as normas IEC 615.08 e 615.11, que tratam aí da aplicação de controladores programáveis em sistemas de segurança. Essas partes que restam eu quero passar um pouquinho mais rápido com vocês. A parte 5 a gente vai tratar da questão da comunicação entre os controladores programáveis e os outros dispositivos. Então, assim, nessa parte que são definidos os blocos de comunicação, tá? E os diferentes tipos de redes, diferentes tipos de protocolos de comunicação que a gente tem no meio industrial. Ele tem essa parte também de comunicação de saúde, é o status do CLP, tá? Ele consegue comunicar isso também via rede. A parte 6 é uma parte que é reservada, que eu falei para vocês, né? Está ligado aí com a questão do ciclo de vida do componente, tá? Duração, durabilidade do CLP, ok? Requisitos de software e hardware para garantir essa confiabilidade, métodos para avaliar a probabilidade de falha de um componente, frequência média de eventos perigosos por 1 hora, tá? Então assim, ele avalia essas questões de robustez, ciclo de vida, erros, né? Dentro dessa parte, dessa seção da IEC 611.31. Já a parte 7, ela discorre a respeito dessa programação de controle fuzzy, tá? Controle fuzzy é uma técnica de controle que é extremamente difundida no meio da engenharia, ok? Mas ela não fará parte do escopo do nosso curso, então não vou estar detalhando muito com vocês essa parte. E por último nós temos aí a parte 8, né? Que é como se fosse um manual de boas práticas de programação. Então ela tem por objetivo orientar usuários envolvidos com programação, configuração, instalação e manutenção de controladores programáveis, melhorar as práticas e a garantia de qualidade durante a construção dos softwares mediante sistematização de ferramentas, orientar quanto ao uso de linguagens adicionais, orientar quanto ao uso de variáveis globais e locais. Então ele dá uma série de sugestões, tá? Da forma com que você estrutura o software, comenta o seu software, modulariza o seu software, né? Para facilitar a leitura, a manutenção e o entendimento do seu software. Para a gente poder encerrar essa parte inicial, né, da exposição da IEC 611.31, eu trouxe para vocês aqui a agência que é responsável, né, por divulgar e certificar os projetos de acordo com essa norma, que é a PLC Open. Okay? Ela tem alguns comitês técnicos aí, os TCs, né, do inglês, Technical Committees, que tem diversas funções aí, né, no quesito de normatização, certificação e melhoramento de fábricas e dispositivos. Agora vamos à parte boa e a parte que mais nos interessa nesse nosso curso, que é a parte 3. Ela tem algumas definições que eu quero fazer com vocês antes da gente prosseguir a explicação das linguagens. Então vamos lá. Primeira definição é a definição de configuração, tá? Ou do inglês que está aqui em cima, configuration. A configuração dentro da norma IEC 611.31 da parte 3 corresponde ao software no qual é feita a configuração do seu sistema de automação. É nesse software de configuração que você faz a adição de todos os dispositivos de automação que você estará utilizando.
ok? Então você vai colocá-los todos aqui e vai colocar também a interação entre eles aqui, configurar a comunicação já a priori. E o próximo conceito é o conceito de recurso, tá? Que dentro da configuração corresponde a todos os dispositivos capazes de executar alguma função de processamento. Okay? Então, por exemplo, são os CLPs, são as IHMs e dependendo dos gateways de comunicação. O próximo conceito é o conceito de programa, que é efetivamente a lógica que você constrói dentro do seu CLP. Tá? Então, estou indicando para vocês aqui dentro da figura. Okay? Normalmente eles são formados por blocos funcionais e funções, que eu vou estar explicando para vocês nos próximos slides. E é importante ressaltar que dentro de um mesmo CLP nós podemos ter mais de um programa. Inclusive eu posso ter um programa dentro de um programa. Okay? Quando eu faço uma função, por exemplo, um bloco de função de uma determinada máquina, da minha envasadora, e eu quero chamar essa função dentro do meu programa principal, eu posso. Okay? Então eu posso ter um programa dentro do outro. E quando a gente chama um programa dentro do outro, a gente chama isso de tarefas, conforme está mostrado aqui para vocês abaixo. Eu falei muito sobre esse negócio de bloco de função e funções, mas qual que é a diferença que nós temos dentro desses dois? Tá? A diferença é a seguinte, ambos são lógicas, okay? Ou procedimentos, porém o bloco funcional ele tem a capacidade de memorização. Então, por exemplo, eu executo um bloco funcional, quando eu saio dele, ele armazena algumas informações, como por exemplo, temporizadores, como por exemplo, contadores, como por exemplo, a última vez que aconteceu um determinado evento na minha fábrica, beleza? Então pode ser um bloco funcional referente a uma determinada máquina da minha fábrica. Já as funções, uma vez que você executa o procedimento que está dentro dela, ela encerra e não guarda nenhum valor. Como por exemplo, eu quero fazer uma continha de vezes. Eu forneço os dois valores para a minha função. Uma vez que ela multiplica os dois valores, você encerra a função e não guarda nenhum valor dentro dessa função. Então, basicamente, a diferença é essa. Os blocos funcionais eles têm memória e as funções não têm. Ok? E por último, eu quero trazer para vocês o conceito de variáveis globais e variáveis locais. Variáveis globais são aquelas que são enxergadas no código inteiro, tá? No seu programa todo. E variáveis locais são aquelas que são enxergadas apenas dentro de funções ou também de blocos de funções. Ela só existe, por exemplo, uma variável start só existe dentro da minha função da minha máquina X. Uma vez que eu saio dessa função, essa variável start ela não faz mais sentido. Eu não posso chamar ela porque ela não existirá em outros contextos. Feitas então essas definições básicas, nós podemos então prosseguir às linguagens de programação. As linguagens de programação que são definidas pela norma IEC são essas aí, tá? Nós temos o texto estruturado, nós temos a lista de instruções, nós temos o diagrama ladder, o diagrama de blocos funcionais e as funções gráficas de sequenciamento. Sendo que essas duas primeiras aqui são linguagens textuais, ok? Você utiliza de texto para escrever a lógica de controle, beleza? As duas próximas são linguagens gráficas, ou seja, você utiliza de símbolos para construir a sua lógica. E a última, que é o SFC, ela é uma mista, ela tem parte textual e parte gráfica. O foco desse nosso curso ele estará no diagrama ladder, tá? Mas eu vou estar ensinando para vocês alguns conceitos relativos a funções gráficas de sequenciamento também. Mas vamos lá, como é que a gente faz então para escolher qual linguagem a gente deve utilizar na nossa aplicação? A primeira forma de a gente escolher isso depende da formação do programador, ok? E vale ressaltar para vocês que a maioria dos cursos que envolvem automação industrial é ensinado a linguagem ladder, ok? Então a maioria dos programadores tem a formação em linguagem ladder. A escolha da linguagem também vai depender do tipo de problema que você quer resolver, tá? Se ele é mais complexo ou se ele é mais simples, do nível da descrição do problema, da estrutura do sistema de controle, como é que ele é sequencializado, e também da interface com outras pessoas e departamentos. Cada linguagem, conforme vocês podem ver aqui nessa figura mostrada abaixo, tem as suas características, tá? O texto estruturado é o mais flexível, a lista de instruções, é uma linguagem de mais baixo nível, ideal aí para pequenas aplicações. Já a linguagem ladder, você baseia-se no controle lógico e sequencial, também é relativamente simples de se trabalhar com ela.
O bloco de função, você também consegue fazer um controle lógico, semelhante ao que a gente faz na linguagem ladder. E o SFC, funções gráficas de sequenciamento, ele consegue gerar uma estruturação melhor do que as outras linguagens de programação. Nesse próximo slide eu trouxe para vocês um exemplo de como são os programas nas diferentes linguagens de programação, né? Nós temos aqui, ó, letrinha A. Esse aqui é um programa em linguagem ladder, tá? Que é baseado em linguagem de relé. Eu vou estar explicando para vocês mais para frente. Então a gente tem vários contatos e várias bobinas também nesse tipo de programação, tá? A letrinha B aqui é a lista de instrução, então é um código baseado em texto, conforme foi para vocês, tá? Então vocês têm que saber esse tipo de coisa aqui, ó, esses mnemônicos, para você conseguir programar em lista de instruções. O C aqui é o bloco de função, tá? Ele é bem parecido com o ladder. Se a pessoa souber trabalhar bem com o ladder, ela consegue trabalhar com SFC também, tá? Porque ela abstrai as mesmas operações que a gente faz utilizando os contatos através de bloquinhos. O D aqui que nós temos também é o texto estruturado, também é outra linguagem textual. Você tem que saber também as palavrinhas reservadas, né, os mnemônicos. E por último o E, isso aqui consiste do SFC, tá? Também chamado de graph-set, em que você pode ter esses diagramas e dentro desses bloquinhos nós podemos ter textos também. Agora vamos às características gerais de cada um, tá? Linguagem ladder foi a primeira linguagem desenvolvida para CLPs, né? Porque lá nos primórdios, né, onde criou-se o CLP, ele foi criado para substituir aqueles painéis de relés. Então, essa é uma linguagem que foi inspirada naqueles painéis de relés para controle. Okay? É a mais utilizada, estando presente praticamente em todos os CLPs dos diversos fabricantes. Linguagem gráfica baseada em símbolos elétricos. Tá? Então, nós temos contatos abertos, contatos fechados e bobinas elétricas. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, né, para ilustrar o programa em linguagem ladder. Então, são códigos relativamente simples, dessa forma que nós temos aqui. Tá? Para quem já é acostumado em fazer acionamentos elétricos, isso aqui vai ser bastante natural. Nós podemos ter também alguns bloquinhos, tá, intercalados aí entre os nossos contatos para algumas funcionalidades mais complexas que a gente não consegue representar através de contatos, tá? Como por exemplo mover um valor ou trocar valores entre variáveis. Nessa segunda linguagem de blocos de funções, como o próprio nome já disse, ela é constituída através de blocos de função. Nós vamos ter que todo o programa ele vai se resumir aí a parâmetros de entrada, variáveis internas aos blocos de função e parâmetros de saída, como eu estou mostrando para vocês aqui embaixo, tá? Isso aqui seria uma funçãozinha de atraso, ok? Chamada delay. Então nós temos aqui os parâmetros de entrada, o tipo do bloco e os parâmetros de saída. A gente pode associar esses blocos para construir lógicas mais complexas. Eu trouxe aqui também alguns exemplos de blocos de função, né? de programas em blocos de função. Então, conforme eu estou mostrando para vocês nessa figura, tá? Os programas em blocos de função são feitos através da associação desses bloquinhos. Okay? Então, posso ter diversos blocos associados em série ou em paralelo. Aqui também, okay? São outros exemplos. Eu trouxe também para vocês um exemplo de um bloco PID, tá? Que ele tem um comportamento relativamente complexo, que é representado por esse diagrama aqui embaixo. Então, dentro desse bloquinho aqui, eu tenho isso aqui tudo acontecendo. A próxima linguagem que eu vou trazer para vocês é a de funções sequenciais, okay? Também chamada aí de graph-set, que é uma linguagem gráfica e textual, tá? Baseado em eventos e transições. Então, a gente consegue modelar o nosso problema, né, a nossa máquina, a nossa situação que nós temos na fábrica, através de eventos e transições. A próxima linguagem que nós temos é a lista de instrução. Tá? É uma linguagem textual, é uma linguagem orientada de baixo nível, tá? É uma linguagem muito próxima à linguagem de máquina que os processadores conseguem trabalhar. Okay? Recomendo utilizar essa lista de instruções somente se for um programador experiente. Tá? Ele consegue resolver problemas de maneira mais fácil que o ladder ou também o bloco de função. Tá? Só que requer, né, um conhecimento a mais dos mnemônicos, das operações, da estruturação do código em lista de instruções. É só para vocês terem uma ideia.
esse mesmo código que eu estou produzindo ele aqui em linguagem ladder, ele vai ser traduzido para essa lista de instruções. Da mesma forma que eu estou mostrando para vocês aqui, né, na outra figura. Então assim, a não ser que a pessoa tenha familiaridade com programação textual, é muito mais fácil você trabalhar com as linguagens gráficas. E por último nós temos o texto estruturado, que é uma linguagem de mais alto nível, tá? Ela parece com o Pascal, ok? Ela é mais fácil de se trabalhar do que a lista de instruções. E você consegue trabalhar aí com algoritmos mais complexos, programação de funções matemáticas, dados e gerenciamentos de receitas, otimização de processos. Tá? Normalmente ela é utilizada para a criação dos blocos de função, então os blocos que a gente tem na biblioteca da linguagem de blocos de função são criados, né, em textos estruturados. Okay? É uma linguagem que é mais apropriada para quem já tem experiência em programação de computadores. E para a gente terminar a nossa aula de hoje, tá, eu vou deixar também novamente alguns exercícios para que vocês resolvam. E mais uma vez, obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.